Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo, todo o planeta cinema. Nossa convidada de hoje, nossa convidada número 74. Quem diria que teríamos 74 programas para falar sobre cinema, falar sobre cultura, sobre várias profissões que passam aqui no nosso programa, muitas delas ligadas a cinema de alguma forma. Rostos de homens e mulheres que trabalham diariamente, ou são um complemento de um trabalho, né? Para poder passar para vocês aí um pouco da cultura, do cinema, do desenvolvimento dessa arte tão maravilhosa que fazemos com grande excelência em nosso país. Hoje estou recebendo aqui uma convidada lá do sul, no sul do país, mais uma convidada do sul do país. Está sendo uma honra receber pessoas de todos os lugares do Brasil, do norte ao sul do nosso país, também de fora do Brasil, né? Nossa entrevista das 6 horas hoje foi a Letícia, que está lá em Paris, 4 horas à frente do nosso horário. Foi muito bacana o papo com a Lê. Quem quiser depois conferir esse papo, é só acessar a entrevista dela lá no nosso canal, tanto no Guia do Cinef quanto na TV KMP. Adriana, tem um textinho aqui para te apresentar e aí a gente começa o nosso papo. Vamos lá, então. Se tiver alguma coisa errada, você pode brigar comigo depois, hein? Pode brigar comigo depois. A nossa convidada de hoje é formada em Publicidade e Propaganda e em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela escreve sobre cultura no jornal Correio do Povo. Ela faz parte da Associação dos Críticos de Cinema lá do Rio Grande do Sul e também da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Adriana Androvani, olha, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempinho para você conversar comigo. E estou muito honrado pela sua presença aqui. Tudo bem com você, Adriana? Oi, tudo bem? Prazer conversar contigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente conversar sobre cinema. Então, vamos lá. Vai ser bacana. Ó, quem está aqui já com a gente, o Alisson Oliveira, crítico de cinema lá do CineWeb, querido amigo, grande Ali, meu irmão, grande defensor de São Bernardo, um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, grande Alisson Oliveira, o rei das novelas da Globo também, sabe tudo de todas as novelas, sabe sinopse. Eu até acredito que ele que escreve lá várias colunas lá dos colunistas famosos, é Alisson que ajuda ali no roteiro, com certeza, quem sabe tudo das novelas e dos filmes brasileiros. E falar nisso, olha, depois você me fala aí se você viu o Drive My Car. Tu viu o Drive My Car? Eu não sei se você já viu esse filme, mas eu achei esse filme fantástico, sensacional. Acho que o Japão vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, Alisson. Depois você me conta. Vamos lá então, Adriana. Seguinte, essa pergunta é uma pergunta padrão que eu sempre faço para os meus convidados. Eu queria saber como é que foi o seu início no jornalismo, né? Como é que você bateu no peito e falou assim: vou escrever, vou pesquisar sobre cultura. E outra questão, eu queria saber se a sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas profissionais. Conta pra gente. Bom, eu acredito assim que o meu interesse por cultura começou cedo. Eu acho que eu devo muito a meus pais, né? Porque eles foram muito cinéfilos. Eles nasceram em Porto Alegre e a juventude deles foi nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60. Então, foi aquela geração que realmente ia ao cinema, né? Porque era uma grande novidade. E, claro, né, não existia TV, a TV estava começando, a internet nem pensar, então o cinema era realmente assim, para assistir filmes era o único modo. E meu pai também gostava muito de música, me lembro que ele colocava discos de vinil na sala para escutar música, e ficava toda a família meio que escutando junto. E então me lembro que eles falavam assim do Fellini, né, do diretor, que fazia filmes muito diferentes. O meu pai era fã também daqueles musicais dos anos 40 e 50, assim, Fred Astaire. E então tudo isso assim já circulava, né, pela minha cabeça.
Depois, quando eu fiquei adolescente, eu participei de um grupo de dança e me deu uma experiência assim de palco também. E, enfim, quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia ainda bem o que eu queria, mas eu tinha certeza que era alguma coisa relacionada à arte. Mas também nunca me senti artista no sentido, por exemplo, de fazer artes visuais, porque, por exemplo, eu nunca fui muito assim de desenhar, né? Eu percebi, eu sentia que a minha, assim, minha tendência maior era para escrever. Então, eu sabia que era alguma coisa assim da área de humanas, que tivesse escrita, que fosse ligado à arte. E aí, num primeiro momento, eu escolhi publicidade e entrei, né, no curso. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que publicidade não era bem assim aquilo que a minha praia, digamos assim, porque eu gostava de escrever, mas publicidade, às vezes, a pessoa não precisa escrever tanto, né? Ela tem que ter um insight, uma ideia para, por exemplo, se é uma propaganda, se era em revista, era assim, é uma ideia, às vezes fica uma frase, né? E, claro, também poderia fazer, assim, roteiros para TV. E aí, no meio da faculdade, eu acabei já me sentindo atraída pelo jornalismo, e falei com um professor que foi muito decisivo, que eu falei assim, me abri para ele, disse assim, ah, professor, eu estou terminando a publicidade, mas eu acho que não é bem aquilo que eu tenho aptidão, né? E, e ele foi muito legal comigo, ele disse assim, ah, Adriana, tu já está, assim, acho que eu estava no último semestre, assim, e daí ele disse assim, ah, já está quase no final, então termina a publicidade, assim, me indicou, né? E, e depois pede reingresso para jornalismo, porque eram 4 anos de curso e os 2 primeiros são comuns. Era assim, para publicidade, jornalismo e relações públicas, os 2 primeiros anos eram praticamente, assim, tinham as mesmas cadeiras, né, mesmas matérias. E, foi isso que eu fiz. Naquela época também não era muito tão difícil conseguir pedir reingresso, né? Até porque eu já tinha feito várias cadeiras. E aí, quando eu pedi reingresso, aí realmente eu fui para o jornalismo. E aí eu me identifiquei mais porque o texto do jornalismo ele é um texto mais descritivo. E eu senti uma certa facilidade para isso, né? E aí depois eu já fui me encaminhando assim para jornal impresso. E aí comecei a trabalhar até relativamente cedo assim no jornalismo impresso. E aí depois não parei mais. Estou até hoje mais de 20 anos trabalhando em jornal impresso aqui em Porto Alegre. Bacana, show de bola. Eu sempre faço a pergunta aqui e várias pessoas chegam de alguma forma a escrever, né, sobre cultura, cinema, de várias formas diferentes, né? Várias formas diferentes. O Celso Sabadin, inclusive, meu querido amigo, teve aqui também, crítico de cinema. Ele falou que a crítica de cinema chegou como se fosse um paraquedas na vida dele. Né? Não foi preparado, não existe um curso, eu vou ser crítico de cinema, assim, né? Então, na época que ele começou. Então, ele acabou virando crítico de cinema. Hoje é um dos mais queridos críticos de cinema no Brasil, já teve rádio, na televisão. E, às vezes, a cultura chama vocês mensageiros, né, das palavras, né, da notícia. Isso é muito importante nesse elo com o leitor, o espectador, a galera que gosta de consumir a cultura. O Adriano, é o seguinte, você integrou recentemente mesmo, né, alguns poucos dias, o time de jurados lá do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, né, que acontece em Bagé, né, que você me falou que é 5 horinhas aí de Porto Alegre, né, a cidade que fica na fronteira entre o Brasil e o Uruguai.
Eu queria saber, para você contar para a gente, como é que foi essa experiência? Você viu muitos filmes bons lá? Como é que é esse festival? Conta para a gente, assim, porque eu aqui no eixo Rio-São Paulo, às vezes eu não consigo ter acesso a todos esses festivais, né? Eu sei que tem muito festival bacana. Conta para a gente como é que foi. Esse festival, o nome é Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Então, acontece na cidade de Bagé, né, como tu comentaste, que é fronteira entre Brasil e Uruguai. E só para dar uma ideia, assim, o Festival de Gramado, ele já está, assim, chegando quase a 40, 50 anos, né? E esse Festival da Fronteira, ele tem 12 anos. Então, ele é um festival, digamos assim, relativamente mais recente. E o idealizador é o cineasta Zeca Brito. Ele, acho que o último filme dele foi, quer dizer, um dos últimos foi o Legalidade, que contava a história assim do movimento liderado pelo Brizola em Porto Alegre, né? E ele nasceu lá em Bagé e ele, enfim, começou, né, esse movimento. E eu achei muito legal, eu não conhecia ainda o festival, porque ele, ele abraça um pouco essa questão também do cinema regional, e através do festival tá, assim, a gente percebe que há um incentivo para mais realizadores fazerem cinema, né? E tem o apoio lá da universidade, da região, e o evento acontece o nome é Associação Cultural Vila Santa Teresa, que é um lugar que foi de antigas charqueadas, né, que foi era um processo, né, de fazer o charque com a carne que enriqueceu, né, no passado, muitos fazendeiros ali da região, e uma dessas charqueadas foi, agora se tornou um lugar assim de patrimônio histórico, e então é um lugar que tem um teatro também, não é muito grande, mas então as sessões foram nesse teatro, e a última sessão foi assim, a cerimônia de encerramento foi ao ar livre. Então é muito bonito o lugar, e, e a gente percebe assim que há esse intercâmbio com o pessoal do Uruguai, e o filme que ganhou também era um filme uruguaio, o nome do filme é Mateína, e o argumento é interessante, é um futuro no Uruguai em que o consumo de erva mate é proibido. E aí as pessoas ficam desesperadas, porque no Uruguai todo mundo toma chimarrão, né? E aí começa uma rede clandestina para conseguir a erva mate, para conseguir sementes para plantar. Então é uma comédia, mas também tem uma questão assim, depois tem uma crítica social de fundo. E então eu achei muito interessante porque aqui a gente é um estado de fronteira, né? Rio Grande do Sul, mas nem sempre a gente tem essa conversa com nossos vizinhos, né? Os países vizinhos. Então, através de eventos como esse, a gente consegue ter um diálogo maior, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor. Com certeza, bacana. Pô, que legal. Já fiquei afim de ver esse filme. Já adoro essas coisas, essas utopias, distopias, coisas malucas que pensam para frente. Eu adoro, 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 adoro. Tem uma lista de filmes enorme. Provavelmente vai ser um dos meus próximos livros, inclusive. Tem muito filme europeu também vindo nessa pegada. Bacana, muito show de bola. Eu adoro conhecer, né? Ainda mais pela experiência dos outros, né? Os festivais que a gente tem pelo Brasil, é muito festival que a gente tem no Brasil. É muito festival, né? Do sul ao norte do Brasil.
Tem muita coisa, muito festival. Eu recebo muito e-mail também de muito festival. Alguns até convidam para ser júri, para ajudar de alguma forma, mas realmente às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo, mas sempre divulgar, a gente está sempre tentando divulgar, porque tem muito, muito festival bem bacana, com pessoas sérias, pessoas que gostam muito de cultura fazendo, né? Muito bacana. Eu vou ficar de olho aí nesse Festival da Fronteira. Bem bacana. Eu tô querendo ir para o Uruguai ainda com a minha esposa ainda no ano que vem, quem sabe aí, ó. Vai lá pra gente ver se a gente consegue ver uns filmes lá também no Uruguai. Seguinte, Adriano, eu queria saber de você uma coisa. Você acha que os críticos de cinema, com suas notas, textos, raiozinhos, relâmpagos, sei lá, bonequinhos, tem tanta coisa visual para falar da nota de um filme. Você acha que realmente eles hoje em dia eles influenciam de alguma forma a ida do espectador a ver um filme no cinema? Ou até agora mesmo atualizando essa pergunta, para ver um filme no streaming? Você acha que o crítico de cinema tem esse poder? Eu acho que sim, né? Especialmente para quem é o público desse crítico, né? Quem gosta de ouvir ou de ler. Eu, particularmente, não sou muito favorável a esses bonequinhos, assim, porque eu acho, assim, eu acho até um pouco uma falta de consideração com o filme, né? Porque um filme, geralmente, para ser realizado, no mínimo, sei lá, são 2 anos. Claro, tem alguns aí que são poucas semanas, mas é um pouco raro, né? E eu acho, assim, que no mínimo a pessoa, para decidir se vai ou não, tem que saber pelo menos a sinopse, o diretor, os atores. Então, eu sou mais favorável a que a pessoa leia um pouco mais sobre o filme. Mas, enfim, eu sou uma pessoa da jornal impresso, né? Então, claro, assim, eu sou uma pessoa que vou sempre defender o texto. Mas é que eu acho que num texto a pessoa consegue argumentar, né? Por que que ela gostou, por que que ela não gostou. Mas mesmo assim, eu acho que a crítica não é sobre se o crítico gosta ou não do filme, né? Eu acho que o papel do crítico é destacar o que que aquele filme está trazendo de novo, ou se ele faz referências ao passado, né? Ajudar o leitor a entender essas referências, né? Enfim, eu acho assim que dedicar um pouco mais de tempo, eu acho assim que é o mínimo, né? Mas tem muitos colegas que fazem crítica em vídeo e eu acho igualmente muito legal. Então, quando eu falo assim de texto, também acho que não precisa ser o texto escrito, né? Pode ser também comentário falado em rádio ou em vídeo. Mas eu acho que todo filme merece uma atenção. E mesmo que um crítico não aprecie aquele filme, mas que ele diga assim: ah, a montagem podia ser melhor, o roteiro está confuso, mas enfim, explicar, né, por que que ele acha que aquele filme deixou a desejar. E eu me lembro num festival de Gramado que eu participei, e o Babenco participou, assim como. Eu não sei se ele foi convidado, agora não me lembro, mas ele comentou, assim, numa coletiva de imprensa que ele disse assim: puxa, nós cineastas, né? A gente leva tantos anos para terminar um filme, e daí vem uma pessoa, assim, uma frase destrói tudo que tu fez, sabe? Em poucos segundos. Então eu percebi o lado dele, né? Então eu acho pessoalmente que os críticos têm que ter um respeito, né? Pelo trabalho do cinema. Então, eu nunca fui favorável dessa coisa, assim, de alguns que arrasam o filme, sabe. Eu acho que não é questão, assim, de detonar, né, de destruir um filme, eu acho que o crítico também até pode colaborar no sentido, assim: "Ah, tais e tais pontos poderiam ser melhores", mas uma coisa mais construtiva. Mas eu pessoalmente
eu sou uma pessoa assim ponderada, né? Eu não sou uma pessoa. Então também talvez seja um pouco o meu jeito de ser, né? Mas eu acho que um filme sempre merece respeito. É isso que eu acho. Sim, eu não gosto muito de ver a questão das notas, né, da questão gráfica, né, a questão da imagem, né, em relação ao que uma pessoa vai analisar sobre uma coisa, né, porque a imagem acaba ficando, né, tem muita gente que olha só para o bonequinho, que olha só para a nota, e acaba não lendo, né, aquela estrutura textual que foi feita, refletida, pensada, analisando, como você falou, muito bem, às vezes o roteiro, às vezes algumas questões, algumas pontas soltas, ou às vezes quando está tudo perfeito, quando tudo é muito bom. Então, eu acho que falta muito para o leitor brasileiro ler. Basicamente é isso. É muito rápida a leitura, né? Muito rápido. Eu queria muito ter estatísticas na minha mão sobre, principalmente em sites de cinema especializados, críticas de cinema especializados, quanto tempo o leitor fica ali para ler aquele texto, né? Se ele fica só pensando assim na chamada, né? Ou na nota, e se a partir daquilo ali já convence ele, ele vai ver e tudo mais. Você tem um desenvolvimento, né? Uma troca, né? Até mesmo no pós-filme, né? Eu acho que o duelar com críticos de cinema no pós-filme é tão divertido. Eu tenho uma pessoa que eu admiro a beça na crítica cinematográfica. O Alisson Oliveira vai querer que eu fale o nome, mas é amigo dele, eu não vou falar o nome, estou escondendo esse nome. Sete Chaves é muito famoso, um crítico de cinema muito famoso, muito querido também. Que, assim, eu não concordo com 90% das coisas que ele fala, do que ele escreve, eu não concordo. Eu simplesmente não concordo. Parece que ele viu outro filme e eu vi outro. Mesmo assim, é muito divertido para mim assistir um filme e depois ir até o texto dele, que tem facilmente acesso aí na internet, e duelar sozinho, sabe, Adriano? Sozinho. Eu e o texto. Eu e o texto. Assim, meu Deus, como assim? Meu Deus, eu não vi nada disso. Mas é muito divertido. E eu acho que, para quem gosta de cinema, é muito divertido duelar, né? No bom sentido, né? Claro. Com textos, com outros pontos reflexivos. E às vezes também encontra vários pontos, né? Que a gente também não pensou sobre aquilo através do texto de vocês, críticos de cinema. Eu queria saber uma outra questão, Adriana, de você. Pela internet, né, e outros meios de comunicação, existem agora vários veículos, né? Todos chamam-se de veículos, Instagramers, YouTubers, né? Pessoas não necessariamente são críticos de cinema, né? Não vieram dessa área, mas produzem conteúdo de cinema. Na verdade, hoje em dia até são os queridinhos, né? Da parte dos marketing dos filmes, né? Das assessorias de imprensa. Eu até falo que a assessoria de imprensa, cabine de imprensa agora não pode ser mais cabine de imprensa, tem que ser cabine de influencers e imprensa, né? Porque tá todo mundo junto numa sala só. Mas eu queria saber de você uma coisa, Adriano. Você acha que existe algum preconceito da velha geração que produz conteúdo já sobre cinema há algum tempo, com essa chegada dessa nova geração de, eu vou botar entre aspas, críticos ou pessoas que fazem conteúdo para cinema? O que você enxerga dessa relação assim? Eu acredito que haja talvez um estranhamento, mas eu acho que também é uma questão de geração, né? Então, o pessoal mais velho cresceu muito ali, às vezes só com a imprensa escrita, e aí, de repente, ver alguém chegar e falar, às vezes, em poucos minutos, né, a sua ideia. Eu acho que as pessoas, assim, o pessoal mais da antiga, não sei, né, se falam aí, estranha, mas eu acho que já foi mais, já houve mais, talvez essa palavra que tu usou, não sei se é assim, né, a mais adequada, mas certo preconceito. Mas também com o tempo, eu acho que foi sendo se vendo que muita gente também faz bem, né, o que se propõe. Então, atualmente não vejo assim problema de que modo, né, a pessoa se expresse. Acho que o importante é o conteúdo, seja por uma rede social, por um texto. E acho que o importante é divulgar, difundir a cultura, né? Não importa muito qual a plataforma. Com certeza, com certeza. E também aquele negócio, cada um vê, escuta, né?
a gente tem a opção do controle, né? Da É. tela, do celular, de trocar. Se você quer consumir um conteúdo mais denso, mais profundo sobre aquela obra, um texto, um vídeo, tem gente que faz isso. Se você quer uma coisa mais superficial, às vezes só a sinopse do filme ou qualquer coisa parecida, tem gente também que faz isso. É só a galera encontrar os seus novos canais aí, espalhados pela internet, que é bem mais democrático, né? Do que antigamente. Pelo menos isso, né? Isso a gente tem que falar. E tomara que todo mundo se encontre bem e que façam a indústria crescer de alguma forma, todos sejam tratados da mesma maneira, né? Cada um no seu, cada um com profundidade ou com uma coisa mais rasa em relação à análise de um filme, né? Importante é todo mundo fazer isso e desenvolver, como você mesmo falou. Aí o nosso cinema, né? Principalmente o cinema brasileiro, né, pessoal? Vou falar mais cinema brasileiro, para a gente poder desenvolver cada vez mais aqui o cinema feito no Brasil. Adriano, seguinte, muitos diretores de cinema, eu fiquei muito surpreso, eu entrevistei muita gente, sabe? Eu já converso com muita gente, desde o tempo que eu era programador de cinema, eu conheço muita gente, dos mais famosos aos mais famosos, aos menos famosos, vamos dizer assim, o pessoal mais do independente. Não só do Brasil, mas de vários lugares do planeta. E uma coisa que me assusta, Adriano, isso é um ponto de vista meu, tá? É que muita gente não vê filme, tá? O pessoal faz cinema, mas não vê filmes. Eu queria saber de você a sua opinião sobre isso. Você acha que para ser diretor, diretora de cinema, precisa ser cinéfilo, precisa assistir filmes? Ou é possível criar alguma linda obra sem assistir a filme nenhum? Eu pessoalmente acho importante, né, que se assista, porque eu acredito que o cinema, como linguagem, ele também vai sofrendo alterações, né, tendências. E, por exemplo, esses tempos eu vi um filme, não havia nada de errado no filme, assim, se fosse olhar tecnicamente, era até um filme muito bonito. Mas eu fiquei pensando sobre ele, eu pensei assim: "Nossa, esse filme parece que foi feito nos anos 80, sabe. Assim, por um olhar um pouco ingênuo. E, eu percebo, assim, que os filmes que estão em alta, né, no momento, eles já são filmes, assim, mais fortes, que trazem alguma crítica social. Por exemplo, no passado eu acho que havia muita ênfase, por exemplo, nos diálogos. Agora, com o tempo, acho que foi se percebendo aquela coisa assim, o que você pode dizer com a imagem, não precisa dizer em palavras, né, senão fica redundante. Então eu percebo que muitos filmes atuais, eles não precisam, assim, que o personagem fale, né, às vezes vou dar um exemplo, assim, por exemplo, quando um personagem morreu e chega alguém, né, daí algum, digamos, que esteja ali abaixado junto da pessoa morta, muitas vezes ele não diz assim: "Ele morreu", né, ele só olha com uma cara, assim, triste ou faz um sinal com a cabeça, e o outro já entendeu que o outro que está deitado ali morreu. Então é pequenas coisinhas, assim, que me parece que se torna uma forma de fazer, né, o cinema naquela década ou naquele período. E se o cineasta faz uma coisa muito destoante, claro, ele tem que ter o seu próprio estilo, mas aí parece que ele também não está acompanhando certas tendências, né. Então, claro, também não acho que não dá para ir para o outro lado, e aí todo mundo fica padronizado, assim, fazer um cinema de tal estilo. Mas, mas eu acho, assim, que o mínimo tem que acompanhar, né, para ver o que está sendo feito, senão a pessoa, acho que como em qualquer área, vai ficando desatualizada, assim, né, em termos de estilo, de conteúdo. Concordo, E concordo. ou ele pode fazer, mas aí ele vai se arriscar a que quem está vendo muito cinema, quando vai olhar a obra dele, vai se deparar e ver, talvez criticar essas coisas, né. Eu acho que também até a própria questão o ato de consumir a própria indústria cristã, né? De apoiar outros cineastas, de ir em sessões de outros cineastas.
Isso tudo é importante, faz parte, para mim, de qualquer simbolismo, quando pensamos em mãos dadas, né, dentro de uma cultura, dentro de um segmento, né? No caso, o cinema, né? Então, eu vejo muito pouco aqui no Brasil isso. Muita gente fala que não tem tempo. Esse negócio de não ter tempo, para mim, é uma das piores respostas que existem na face da Terra. Mas eu respeito quem exerce essas pequenas palavras, não tenho tempo. Eu acho que a gente consegue tempo para tudo, né? Quando a gente quer, e ainda mais quando a gente tem a possibilidade de apoiar, né, a cultura como um todo. Eu acho que a cada sessão que a gente vai de um filme brasileiro, a gente está apoiando a cultura do nosso país, e eu acho que todo cineasta deveria fazer isso, né? Não é só ir para festa e beber champanhe, vinho, cerveja, qualquer coisa parecida com isso, comer aqueles salgadinhos maravilhosos, daqueles buffets caros, né? Acho que a gente pode ir às salas de cinema e poder incentivar e mostrar para o público que também consumir muito bacana. No Festival do Rio de Cinema, que é o festival que eu mais fui na minha vida, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sempre encontrei muita gente, sabe? Bem famosa, até. E eu fugia de todo mundo, Adriano. Eu fugia de muitas pessoas. Quando eu via que não era cinéfilo, eu não consigo conversar. Não consigo conversar com a pessoa. Não dá. Eu dou 3 palavras assim, falam assim, que a pessoa não entende, não sabe. Umas coisas absurdas. Mas eu também conheci muita gente cinéfila, né? Esse é o outro lado, né? Muita gente que consome cinema, diretores, roteiristas maravilhosos. Lembro de um papo espetacular com o Marcos Brenston, o roteirista do Central do Brasil, no Festival do Rio de Cinema, numa festa do festival, ficamos conversando minutos, assim, fantásticos, sobre vários filmes. Um grande cinéfilo brasileiro, não é à toa que é o cara um dos caras que criou aí talvez um dos grandes filmes do cinema brasileiro, aí, da história do cinema brasileiro. Desde Marquinhos Brenston, um beijo para ele, já esteve aqui com a gente também. Procurem lá, pessoal, quem quiser acompanhar essa entrevista, foi muito bacana. 1 hora de um papo super engraçado, super bacana. Grande Marcos Brenston, esse cara é muito fera. Adriano, é o seguinte, Cinderela Baiana, Adriano, não sei se você conhece esse filme, ele é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,99999% do seu filme. Mas eu queria saber de você uma coisa. Para você, Adriano, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Falando assim, não só de críticos, mas para grande público, eu acredito que ele pode chegar diferente em cada espectador, conforme a bagagem que a pessoa traz, né? E às vezes a gente brinca também que às vezes um filme é tão ruim que ele se torna bom, né? Porque ele às vezes fica engraçado, ou ao menos ele é um retrato de uma época. Então eu acho que depende realmente do espectador. Claro, quem é uma pessoa que estudou muito a área, né, e assiste muito, claro que vai assistir com um olhar mais rigoroso. Mas talvez uma pessoa que não assiste tanto, ela até seja mais condescendente, digamos assim. Mas Tem muita coisa. Olha, eu expresso minha opinião na minha própria pergunta. Para mim, tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Nicolas Cage, então, tem uma prateleira. Só o pessoal pesquisar. Mas o Cinderela Baiana é engraçado, porque eu acredito, Adriano, não sei se você até já pensou sobre isso, que eu penso sobre coisas que não tem nada a ver, assim, às vezes eu paro o meu tempo para pensar sobre umas coisas assim, sabe, do nada. Que é o seguinte, o Cinderela, ele é tão ruim que eu acho que ele vira um produto audiovisual reciclável. Por quê? Porque um professor de cinema, como eu sei que alguns fazem, podem pegar essa obra e mostrar para os alunos, às vezes, como não se faz cinema. Tecnicamente falando, olha, teve um erro aqui, teve um erro ali. Então, assim, vira uma coisa positiva de alguma forma, né? Vira uma coisa positiva, né? Sempre com um grande respeito que a gente tem aqui sobre Cinderela e outros filmes todos. Mas eu acho que até uma obra que, às vezes, tecnicamente não é redonda, né? Não é perfeita, longe disso, ela se torna instrumento, né? De alguma forma, um ponto reciclável, né? Para tentar entender o porquê que aquilo ali não foi
não foi bom. Qualquer palavra que a gente encontre parecida com isso. Mas Cinderela Baiana é um clássico do cinema, eu tenho certeza. A Hilda Santiago já teve aqui do Festival do Rio de Cinema, do Estação Botafogo. Eu falei para ela, se ela botar o Cinderela no Cine Odeon, que é o cinema que tem aqui na Cinelândia, do Rio de Janeiro, cinema de 500 lugares, vai lotar, e se chamar a Carla Pérez para apresentar o filme, vai ser o acontecimento da cidade. Vai ficar todo mundo assim no meio da cidade. Então, assim, tem filmes que realmente eles viram uma outra coisa, assim, avançam por dentro do núcleo da Terra e viram algo reciclável, produtivo, né? Não só em relação a filmes brasileiros, alguns, mas também a muitos filmes internacionais, né? A gente fala de Cinderela aqui, porque é uma coisa mais próxima da nossa realidade, mas tem tanta coisa ruim lá fora. Jesus Cristo é o Senhor, muita coisa ruim. Ô, Adriana, é o seguinte, o Tropa de Elite, Adriana, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Um filme que lotou salas de cinema, né? Poxa, eu lembro todo mundo comprando ingresso, algumas pessoas louvando o Capitão Nascimento, algumas pessoas, né? Louvando o Capitão Nascimento, né? E todas as ações que o filme se coloca. Esse filme ganhou esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né? Um prêmio importantíssimo da crítica mundial, das mãos do Costa Gravas, né? Um diretor muito querido por nós cinéfilos, só que é um diretor que dentro da sua filmografia tem muitos filmes ligados a direitos humanos, né? Então a equação não fechou para algumas mentes curiosas, né? Principalmente para críticos de cinema fora do Brasil, até porque puxaram algumas questões e tal. E algumas pessoas, Adriana, acham que esse filme pode de alguma forma ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema ele tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acredito que o cinema pode sensibilizar, né, tanto para uma causa como para outra. No caso de Tropa de Elite, assim, como é que eu vou dizer? A opinião que eu construí sobre ele não foi uma coisa imediata, porque algumas coisas me chocaram muito no filme, especialmente na questão da corrupção, né, e nessa coisa do brasileiro querer levar vantagem. Por exemplo, uma cena que me chocou foi quando compraram viaturas novas, né, e aí acho que eram os dois novos, né, candidatos, chegam lá no quartel, batalhão, e tinha um cara tirando coisas do motor, né, peças novas, e botando uma velha. E aí, por exemplo, aquilo me chocou muito, porque eu pensei assim, nossa, assim, tirar uma coisa de um veículo público que vai, a princípio, né, o mundo ideal servir a população. Eu pensei assim, nossa, é muita falta de noção, de bem comum, né, enfim. Então, essa corrupção arraigada, assim, e que vai prejudicar a população lá na frente. Então, aquela coisa, por exemplo, também quando a polícia, enfim, matava alguém, depois mudava os corpos de lugar, né, para não ficar na sua região, não ser encontrado na sua região. Então, na verdade, num primeiro momento, essas questões que me chocaram um pouco mais. Mas depois, vendo também esse movimento, assim, aí eu também percebi que tinha esse outro lado eu não sei se foi a intenção do diretor ou não, mas de uma forma, talvez por outras vias, que a gente não entende, assim, o lado da recepção, exaltar a figura do Capitão Nascimento, que se ele era um bom líder naquilo que ele fazia, também tinha todo esse lado da violência, ultrapassando, né, os limites dos direitos humanos.
e questão de execução mesmo, né, das pessoas. Então, realmente, nesse ponto, o filme eu acho muito chocante, né. Mas eu acredito também que talvez, cada pessoa, conforme a ideologia que segue, talvez ela vai enxergar o filme também de uma maneira diferente. Como o próprio Tropa de Elite 2 mostrou, né, que o personagem, ele estava em dúvida, assim, sobre o posicionamento dele, até que ele foi aplaudido no restaurante, né, porque o povo, digamos assim, segundo o filme, estava apoiando o trabalho dele. Então, eu acho que também vai muito de quem assiste o filme, né, se quer puxar a brasa mais para um lado ou para o outro. Eu acho, assim, que o filme foi, assim, bem coerente no sentido de expor uma realidade, né. Talvez o final ali, aquela cena final do primeiro filme que é muito chocante. Mas eu acredito que se a pessoa assiste criticamente, ela também vê que pode ser uma realidade aquilo ali, né, não uma coisa a ser seguida, né. Sim, Pode sim. ser só que o diretor quisesse mostrar as coisas que acontecem. Então, eu vejo, assim, que o filme gerou uma certa polêmica, mas eu acredito, assim, que ele marcou a cinematografia brasileira, né. A gente pode dizer, assim, que isso o filme conseguiu. Agora Você, daí vai de cada um achar para que lado. ele tem várias portas a se abrir, né? A reflexão desse filme, né? Essa é a minha modesta opinião, né? Então, é um filme ainda que vai ficar no imaginário de muitas pessoas aí ao longo do tempo. Mas é É. isso, pessoal. Assistam e tirem suas próprias conclusões sobre Tropa de Elite, tanto do 1 quanto do 2, né? O Adriano já tá chegando quase no final, já tem 42 minutos no nosso papo, viu? Passou rapidinho, ó, viu? VaptVupt. Nossa, passa rápido. Podíamos ficar a noite inteira falando de cinema. Cinema é uma maravilha por causa disso. Olha só, já É, está quase chegando ao fim, tenho mais umas perguntinhas para você. Seguinte, o Adriano, a gente sabe que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? As salas compram aqueles sacões de milho muito barato e acabam vendendo a preços exorbitantes nas bombonières, né, dos cinemas. O que acaba limitando bastante a ida de muitas pessoas, né, para assistir um filme numa tarde qualquer, né? Infelizmente, cinema no Brasil virou um programa para muito poucas pessoas. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, Adriana. Você acha que realmente o cinema no Brasil é um lugar caro, né? O ticket é caro. Um programa assim hoje em dia para você ir com seu namorado, com sua namorada para o cinema é caro hoje em dia para o brasileiro, Adriano? O que você acha? sim, eu acho caro e acho que também não é à toa que os serviços de streaming foram esse sucesso, né, porque, enfim, o que a pessoa às vezes paga no ingresso, ela pode assistir um mês inteiro de streaming, né. E também a pessoa tem que contar que, por exemplo, quem tem filhos ou algum dependente ainda paga, né, não só para si, como para outras pessoas da família. Então, realmente, eu acho que tem se tornado caro e eu acho uma pena, né, porque eu sou muito fã da sala escura, da tela grande, né, adoro ir no cinema, né, obviamente, mas eu concordo com as pessoas que acham que o cinema tem se tornado um programa mais elitista. E, de alguma forma, eu acho que a gente poderia tentar reverter, mas também eu entendo os donos de salas, né, enfim, eles têm despesas e aí eles tentam talvez compensar ali no
na Bombonière, né, como se chama, na Pipoca. Mas, por exemplo, durante a pandemia, aqui até em Porto Alegre, a gente viu muitas salas fecharem, né, não resistiram. E aí começa a diminuir o número de cinemas. Então, é uma coisa assim que o mercado, eu acho que tem que correr um pouco, né? Atrás do espectador. O mercado ele, na minha opinião, ele é engessado, ele vai ficar cada vez mais engessado, infelizmente, por mais que eu acho que a corrente a seguir é uma outra, né? É a da criatividade, de transformar aquilo ali num evento bacana, acessível para muitas pessoas. A partir de quinta-feira aqui nos cinemas do Brasil, em muitas salas, talvez mais de 90% das salas, isso é uma estimativa que eu faço num chutômetro, tá, pessoal? Você só vai ter duas opções de filmes, ou é o Homem-Aranha ou é o Matrix, você não vai ter outra coisa para escolher, o que é um absurdo. Em praticamente nenhum lugar do mundo que pense em cultura, que tenham leis que protegem a questão do cinema, existe um negócio desse, né? Então, assim, só aqui no Brasil que todo mundo chega e meio que há uma colonização das salas de cinema de uma maneira assim bizarra com produtos de outros lugares. E, e a justificativa de muitos exibidores é que esses filmes vão salvar uma indústria, né, uma parte da indústria que realmente sofreu bastante com a questão não só da Covid, mas com um avanço muito rápido dos streamings, né? O negócio do streaming pegou de uma maneira muito rápida, acabou sendo um complemento à questão da Covid, né? Não tinha sala de cinema, então vamos ver em casa, como a Adriana falou, por um preço bem acessível, né? Tu vai num filme, ver um filme no cinema, tu paga um mês de uma assinatura aí de então, eu acho que quase qualquer um dos streams que tem disponível aqui no Brasil. Então, é muito complicado essa parte da indústria audiovisual brasileira. E aqui em Copacabana, Adriana, que é um bairro muito famoso, não só no Brasil, mas mundo afora, não tem cinema hoje em dia. Não tem cinema. O Roxy, que era um Faz cinema tempo que eu não vou para o Rio. não tem cinema hoje. Era um lugar que tinha muitos cinemas. Já teve, acho que, mais de 15 cinemas na década de 70, 80. Hoje não tem nenhum. Não existe Que cinema. pena. Não, é terrível, terrível. Os cinéfilos cariocas estão. Depois de perder a Tijuca também, só tem o shopping e tal. Os cinéfilos cariocas têm que ir para Botafogo para ver alguma coisa diferente do Homem-Aranha e do Matrix da vida. Aí. Bem complicado, bem complicado. Adriana, agora a gente está na parte final do programa, que é o Boomerang Cinéfilo, que é tipo, lembra do programa da Marília Gabriela, o de frente com o Gabi? Ela fazia uma pergunta, uma palavra, um negócio assim. Aí você responde com uma frase ou com uma resposta curtinha, e aí a gente encerra o nosso programa de hoje. Desde já te agradeço, foi super bacana, aí já temos quase 50 minutos de programa. Adorei suas respostas, vou refletir bastante sobre muitas delas. Foi muito enriquecedor aqui para o nosso programa. São 3 perguntinhas, tá? Então vamos lá. Adriana Androvandi, o que mais incomoda um crítico de cinema? Olha, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, filmes com narradores. Olha, essa resposta ninguém deu aqui. Show de bola. Filmes com narradores, olha lá. Olha, bem eu tenho percebido que isso tem irritado ultimamente, assim. Que no passado a gente gostava, né, do Era Uma Vez, mas eu acho que essa questão da imagem a imagem se sobrepor aos diálogos está fazendo o pessoal não gostar muito de narração. Caramba, olha, boa questão para eu raciocinar, eu não tinha pensado sobre isso, não. Vou conversar com meus amigos das minhas rodinhas cinéfilas virtuais para ver se está acontecendo isso com a minha galera também. Show de bola, interessante. Adriana, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Um filme que te marcou, que você acha que é bem bacana, que as pessoas podem gostar. Bom, eu vou falar um recente que passou aqui em Porto Alegre, que é o Deserto Particular. Eu não sei se já... O indicado do Brasil ao Oscar. Porque ele é um filme que traz muitas reflexões,
atuais para o Brasil, e também fala essa questão assim do respeito à diversidade, e como o próprio título fala do filme, né, Deserto Particular, em muitos momentos é um filme árido, um filme duro, mas, é um filme que mostra assim que ao final o afeto deve prevalecer. Então eu achei muito bonito nesse sentido. É uma Bacana, dica que eu deixo aí para o pessoal. bacana. Olha, se não me falha a memória, talvez seja a melhor escolha dos últimos 5 anos para indicação de filme brasileiro para um grande prêmio como é o Oscar, né? Porque, olha, eu às vezes, sabe, Adriana, queria ser uma formiguinha, um mosquitinho, para saber o que acontece nessas seleções de filmes para o Oscar no Brasil. Como é que eles chegam a determinados nomes? Realmente, eu queria muito Eu também entender. gostaria de Eu saber. queria. Eu já tive entrevistados aqui que fizeram parte de algumas desses anos de seleção, mas assim é complexo, assim, sabe? Olha, sem nem o que falar, pessoal. Corta, corta. Realmente essa é uma questão assim, ó. Olha, é complicada. Adriana, agora a última pergunta. É uma pergunta diferente. Eu acho que você vai estranhar a pergunta um pouco, mas é a pergunta que eu fecho o programa, é a pergunta mais difícil de todas as minhas perguntas. A pergunta que eu faço para todo mundo que passou aqui respondeu essa pergunta. Você vai ter que puxar um pouco na memória. Seguinte, Adriana, qual é seu filme favorito com Nicolas Cage? Ai, ai, ai. Pode falar o primeiro que veio, assim, se você lembra de algum, Tá. dessa pessoa excêntrica, este moço do cinema excêntrico. Um filme que me veio assim, acho que o primeiro foi aquele O Vidente. Não O sei se é O Vidente, Vidente. um Vidente, Deus, não sei se... Que ele ia caminhando assim, daí ele enxergava o que ia acontecer daqui a 5 minutos. Nicolas Cage, ele, olha, Nicolas Cage é Nicolas Cage. Os mais citados aqui, o Adriano, são A Outra Face, aquele que troca de rosto com o John Travolta, o Face Off, é muito bom esse Ah, filme. esse é muito bom. É o Despedido em Las Vegas, né, que ele ganhou o Oscar também, o Despedido em Las Vegas, que ele faz um alcoólatra, que está em fase final da vida, ou qualquer coisa parecida com isso. Uma adaptação também, que tem 2 Nicolas Cage, tinha tudo para dar errado, mas dá certo, o filme é bom. Mas o Nicolas Cage era meu ídolo quando eu era criança, por isso que eu faço essa pergunta, entendeu? Hoje Mas em dia ele não dá. teve uma fase assim de muito sucesso, né? Que ele era muito querido. Depois é que ele parece que foi fazendo assim, como dizem, filme para pagar o aluguel, né? Exatamente, não, com certeza, com certeza. Ele provavelmente deve ter tido muitas dívidas ao longo de sua vida, porque para aceitar determinados papéis, tá mais ele que já chegou num patamar né, É. de renome, de estrelato no em Hollywood, no mundo todo, né? O Nicolas Cage, ele é um dos atores mais rentáveis dos streamings. Tem pesquisas sobre isso. Ele é muito rentável, é muito filme que ele tem nos streamings também, nos cinemas. Está sendo elogiado agora pelo Pig, né? O filme que ele interage com um porco aí até certo ponto do filme. Então ele tem atuações assim em filmes realmente no mínimo estranhos, mas alguns deles bem interessantes, outros tem. Mas Adriano, está chegando aqui ao nosso final do nosso programa. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Ah, foi muito legal. Eu adorei, Adriana. Muito obrigado por ter disponibilizado esses 54 minutos do seu tempo para poder participar aqui do meu programa. Fiquei muito feliz e honrado pela sua presença. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço a oportunidade de conversar e desejo muito sucesso para o teu programa. E acho que falta, né, esse espaço para a gente conversar mais sobre cinema, sempre é muito bom, né? Com Falar certeza. sobre filmes. Com certeza, é a parte mais divertida do meu dia, quando chega a hora do meu programa, de conversar sobre cinema, também lá pelo Instagram, lá do Guia do Cinéfilo, o pessoal acessem lá o Guia do Cinéfilo, tá crescendo lá, um monte de gente seguindo, vamos conversar sobre cinema, vamos falar sobre cinema, e leiam também os textos da Adriana lá no Correio do Povo, dá para ler online, né, Adriana? Tem um online lá, né? Tem, também tem um blog, Ah, CineCP, bacana. e nem sempre eu escrevo no blog, mas às vezes tem matérias minhas no corpo do site também.
E eu divido ali na parte de cinema com a Aí do Povo com 2 colegas, então eu não escrevo semanalmente, mas a gente se alterna, né? Então, Show de bola. porque às vezes eu faço algumas outras coisinhas ali no jornal também. A gente tem que atirar para pegar em várias frentes. Com certeza. Então é isso, pessoal. Ó, estamos encerrando nosso ano aqui do nosso programa. Ano que vem a gente está de volta. Já temos marcado aí com a Juliana Costa, o Gabriel Carneiro também, já estamos marcados aqui para janeiro. Depois eu anuncio o resto da lista. Um beijo para vocês, bom passagem de ano. Assistam os outros 73 programas aqui do nosso Guia do Cinéfilo. Foi muito bacana fazer essa jornada esse ano com vocês. Ano que vem tem mais. Adriana, fica com Deus. Muito obrigado. Viva o cinema. Igualmente. Um beijo para você, Adriana. Valeu, um beijo, pessoal. Para você também. Valeu, tchau, tchau. Tchau.